falar sobre esse assunto delicado que é a Previdência, nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o Dr. Anderson Camargos. Ele que é especialista no assunto e já foi premiado aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, doutor, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite para esclarecer um pouco as dúvidas dos nossos telespectadores em relação à Previdência. Prazer é todo meu e eu que agradeço por estar aqui e estar participando aqui com você desse bate-papo. Muito bem. Vamos começar então pelo início. O que é Previdência? Como que ela se originou? Como que ela começa? A Previdência, ela começou em 1888. Ela começou com o imperador Dom Pedro e ele criou a Previdência. Lógico que não tinha nome INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, e nem INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social. Então a Previdência na história teve várias mudanças de nome, mas ela começou com Dom Pedro I. Ele criou ali uma lei que dava o direito a uma renda vitalícia para ele. E dele ali ele estendeu também para a família ali da nobreza também, a Previdência em 1888. Então a nossa Previdência hoje ela tem 130 anos. E depois disso, o trabalhador ele não tinha direito. Aí começou em 1923, que foi um dos grandes marcos que ocorreu com a Previdência, foi o fato do grande desenvolvimento industrial no Brasil na época da construção das linhas férreas, que foi inclusive um deputado federal, Luiz Chaves, que começou a brigar, porque as famílias, o que era de costume? O pai de família, ele ia para trabalhar para a construção das ferrovias e normalmente ele ia e ficava um ano trabalhando no meio da mata, construindo as linhas férreas. E o que era de costume, de tradição naquela época, era que o trabalhador fosse, deixasse a sua família, deixava os seus filhos, sua esposa, e ele ficava um ano trabalhando e depois de um ano ali ele recebia todo o dinheiro e voltava para custear a despesa da família, que naquela época, em 1923, normalmente a família ia no mercadinho, fazia aquela compra o ano todo ali no livrinho, no caderninho, ia comprando, e quando o pai vinha, o pai de família, o mantenedor, ele chegava em casa, reencontrava a sua família e pagava todas as suas contas. E o que aconteceu? Havia muitos acidentes naquela época. Então, o pai de família ia realizar esse trabalho e ficava a família aguardando, esperando ele. Aí ocorria que, às vezes, aquele pai de família acidentava ou morria. Então, a família estava na expectativa de esperar o pai de família chegar, saldar todas as dívidas, aí só tinha notícia que ele tinha falecido ou que tinha acidentado, que estava impossibilitado de trabalhar e a família estava endividada e sem o mantenedor. Então, Luiz Chaves, que foi um deputado federal paulista, conforme repetido aqui, começou a lutar por esses trabalhadores e começou a gerar direitos para esses trabalhadores das linhas férreas. Aí foi quando iniciou os direitos, desde 1923. E aí teve um grande marco também, depois em 1973, que veio o Fundo Rural, que também começou a estender o direito aos benefícios aos trabalhadores rurais. E depois de 1973, veio a Constituição de 1988, que foi o grande divisor de águas que criou todos os direitos dos trabalhadores a partir de 1991, com as leis 8.212 e a lei 8.213. Doutor, o senhor acabou de falar um pouco da parte histórica da Previdência, né? Como que ela surge. Mas o que de fato é a Previdência? A Previdência, ela já teve na história dela, vários nomes, né? INPS, depois ela teve o INAMPS,
que era Previdência e Saúde. E a partir de 1991 foi criado o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Desvinculou da assistência à saúde, que passou a existir o SUS. São algo diferente. Previdência, eu digo que ela é uma seguradora social. Eu gosto de dar um exemplo de um veículo. Se eu tenho o meu carro e se ele tem seguro, se eu tiver um acidente, uma colisão num poste e eu tiver seguro, eu vou ser ressarcido dos meus prejuízos. Se eu estiver com o meu veículo e ele não tiver seguro e eu tiver um acidente, eu não terei ser ressarcido com os danos do meu veículo. Então, o INSS hoje, a nossa Previdência, ela é uma seguradora social para todos, ela é universal para todos os brasileiros, têm acesso a ela, mas ela é contributiva. Então, quer dizer que não é todo mundo que vai ter direito a uma aposentadoria, não é todo mundo que vai ficar doente, vai ter direito a um benefício por incapacidade, e não é toda viúva que vai ficar viúva e vai ter direito à pensão do seu esposo. Porque existe uma legislação, que existe algumas regras, e somente aquelas pessoas que tiverem enquadradas na legislação de acordo com as regras e as leis é que estarão amparados pela legislação. Então é uma seguradora social, mas eu tenho que estar segurado dela para me ter direito aos benefícios e estar enquadrado na legislação dela. É isso que eu resumo o que é a Previdência Social. E ela existe algumas categorias? Como é que funciona essa parte? Existe o que a gente está falando aqui hoje, assim, que a gente está tratando aqui, é a Previdência Social, que é de todo trabalhador regido pela CLT. E alguns também servidores públicos, que a lei também dá uma margem também de optar ser CLT, regida pela Previdência Social, ou por uma previdência própria, que alguns municípios têm a previdência própria, ou os servidores públicos também da área federal têm a previdência própria e também a estadual. Então, são várias previdências que o ente público ele pode optar. E a maioria do trabalhador que eu falo CLT é aquele que trabalha de carteira assinada, aquele prestador de serviço, é o doméstico, é o autônomo, é o trabalhador avulso, é o trabalhador rural. São essas pessoas todas que fazem parte do regime da Previdência Social. Mas ele tem algumas regras que ele tem que estar contribuindo ou estar provando documentalmente, em alguns casos, como os trabalhadores rurais, para ele ter direito ao acesso a esses benefícios da Previdência. No caso quando a gente fala em CLT, é fácil de entender isso, mas e quando não é? Como é que funciona? Existe o segurado da Previdência, que tem a carteira de trabalho, que é a CLT. Existe também o trabalhador também que faz as contribuições para a Previdência também, que são os microempreendedores, os empresários, o profissional liberal, o contribuinte individual, que é também o camelô, o autônomo, o trabalhador rural. Eles também podem contribuir para a Previdência e estar enquadrado em todos os direitos que regem sobre ela. Doutor, agora fala pra gente como é que funciona a aposentadoria por idade, começando pelo trabalhador urbano. Antes de 91, existia uma regulamentação específica sobre os direitos da aposentadoria por idade. Então, no longo da história, na grande evolução que o brasileiro foi adquirindo direitos dentro da Previdência, aí surgiu, a partir de 1991, que veio a regulamentação da aposentadoria por idade. E a aposentadoria por idade do trabalhador urbano,
Em 1991, a pessoa bastava ter 60 meses de contribuição, bastava ter 5 anos de contribuição e 60 anos de idade mulher e 65 anos de idade homem. Só que eles fizeram a lei em 1991 já com uma progressão de contribuições. A cada ano que passava, aumentava 6 meses, até chegar em 2011, que passou a exigir 15 anos de contribuição e 60 anos de idade mulher e 65 anos de idade homem. Então hoje, para uma pessoa ter direito, tanto homem quanto mulher, depois da Constituição de 1988, que passou a igualar os direitos do homem e da mulher, hoje, então, para mim ter direito a uma aposentadoria por idade como urbano, eu tenho que ter 15 anos de contribuição hoje, a menos que eu tenha inteirado a minha idade antes de 2011, se eu inteirei minha idade lá, vamos colocar que eu sou um homem, inteirei minha idade lá em 95, então eu vou respeitar meu direito adquirido. Então não será necessário 15 anos de contribuição, mas vai ser necessário 10 anos de contribuição e minha idade, vai ser respeitado meu direito adquirido. Então hoje, para mim ter direito a uma aposentadoria por idade, para mim ter direito aos 13º, poder fazer um financiamento no banco e uma aposentadoria totalmente garantida, que não vai ter nenhuma irredutibilidade, então eu preciso de estar contribuindo para a Previdência ou trabalhando de carteira assinada durante 15 anos. Isso estende também, eu vou deixar aqui também, para a doméstica. A doméstica também ela sempre teve direito nesse benefício, sempre teve direito, mas a doméstica também tem a necessidade de contribuir para a Previdência. O que ocorreu é que antes a contribuição para a Previdência Social era 20% sobre o salário mínimo. Depois houve uma redução no governo do ex-presidente Lula, que teve uma redução passou a exigir 11% do salário mínimo de contribuição, sobre o salário mínimo de contribuição, para ter direito a uma aposentadoria e seu contribuinte. E a dona de casa, antes ela contribuía como uma facultativa, que ela acabava pagando sobre 20%, depois 11%, e hoje a dona de casa, que enquadra no grupo familiar até 2 salários mínimos, ela pode contribuir sobre, salvo engano, 5%, 6% sobre o salário mínimo, só que ela tem que ter os 15 anos de contribuição também e tem que ter os 60 anos de idade mulher, senão ela não vai ter direito. Então, as donas de casa têm que ficar alerta, que ela fala que ela tem, só porque ela é dona de casa, ela tem direito aos benefícios da Previdência conforme a mídia se divulgou e se pregou. Não, a dona de casa ela tem que ter contribuição para o INSS. Agora é bom lembrar também que a dona de casa, ela tem que fazer um cadastro a cada 2 anos no CRAS. E a cada 2 anos ela tem que fazer um cadastro. Se ela não fizer esse cadastro, todas as contribuições dela como dona de casa não serão validadas e ela vai ter que pagar essa diferença. Então, muitas se cadastram e não ficam atentas a esse cadastro. A cada 2 anos tem que ser renovado para ter validade essas contribuições dela. Doutor, o senhor falou bastante sobre a contribuição da doméstica, da dona de casa. O desempregado, aquela pessoa que ficou um período desempregada e depois acabou arrumando um outro emprego. Nesse período que ela ficou sem o emprego, como é que funciona? Ela consegue retroagir essa contribuição? Precisa contribuir? Como que funciona isso? São segurados da Previdência só aquelas pessoas que estão na ativa, que estão exercendo alguma atividade, sendo formal ou informal. Agora, então existia muito aquelas jogadinhas do empregado e o patrão, que era dar baixa na carteira, falando entre aspas, dar baixa na carteira e assinar novamente. Recebi que é seguro-desemprego durante 4 meses, 6 meses. Esse período que a pessoa recebeu de seguro-desemprego, ele não entra como contribuição. E aí, às vezes a pessoa chega a procurar o INSS depois e fala, doutor, eu tenho
35 anos de contribuição. Aí quando você vai fazer toda a contagem de tempo dele lá, e você vai ver várias falhas dos períodos que ele recebeu o seguro-desemprego. E durante aquele período que ele recebeu o seguro-desemprego, aquele período não conta como contribuição. E aí a pessoa quer pagar aquele retroativo. Isso é comum procurarmos a gente, procurar o INSS, querer pagar aquele retroativo daquele período que ficou vago. Ele também não tem direito. A Previdência não aceita aquela contribuição, porque só tem direito de contribuir quem que está exercendo a atividade. Então a pessoa, após o desemprego, ficou desempregado, recebeu o seguro, e para ele tem que arrumar um emprego de forma formal ou informal e passar a contribuir para a Previdência para ele ter direito a esse benefício. Diferente que ocorre com os auxílios-doenças. O INSS entende, isso eu falo o posto do INSS, ele entende que aquele período que a pessoa ficou afastada do INSS, aquelas contribuições do benefício que ele recebeu, não vale como tempo de contribuição. Mas a jurisprudência, os tribunais, já entendem que todo aquele período que ele ficou afastado vale sim como tempo de contribuição. Bastando lembrar que existe uma grande diferença entre carência e tempo de serviço. Porque que depois da emenda constitucional de 98, emenda constitucional número 20, passou a entender tempo de serviço igual tempo de contribuição. A carência são as contribuições que são feitas em época própria, sem atraso. E os tempos de contribuição são contribuições que são feitas de forma retroativa. Alguns benefícios da Previdência, igual a aposentadoria por idade, exige que a pessoa tem que ter 15 anos de carência, de contribuição de carência. Essas carências têm que ser em dias. Então, às vezes a pessoa está com um retroativo lá, quer pagar um retroativo no INSS. Isso não ocorre com o desempregado, conforme eu já frisei aqui, mas ocorre com o contribuinte individual, que estava contribuindo para a Previdência, ou autônomo, estava contribuindo, e chegou um tempo que ele deixou de contribuir para a Previdência. Ele pode sim voltar a fazer aquelas contribuições, mas ela vai valer como tempo e não vai valer como carência. Assim, só para explicar mesmo para as pessoas entenderem, sobre essa carência, que ela é um pouco assim, dinâmica e controversa, é igual os benefícios, depois a gente vai falar mais na frente, sobre os benefícios de incapacidade, que a diferença entre ter carência, são as contribuições feitas em época própria, e o tempo de contribuições que não é feita por época própria, porque às vezes o cidadão vai lá, o segurado, paga umas contribuições retroativas, pensando que vai ter direito aos benefícios e não tem. O benefício é negado porque aquelas contribuições não foram válidas, não foram em época própria. Doutor, e no caso daquele desempregado que começou a ser autônomo e que de repente não pagou nesse período como autônomo e agora quer fazer o retroativo, é possível? Sim, mas ele tem que comprovar documentalmente e testemunhalmente que ele exerceu uma atividade nesse período e não contribuiu. Doutor, um assunto que gera muita dúvida é o trabalhador rural. Ele também pode se aposentar por idade? Como é que funciona? O trabalhador rural, o homem, a partir de 1973, passou a ter direito à aposentadoria. Mas quando ele estava enquadrado ali com as regras do Fundo Rural, que existia o empregador rural, que era o fazendeiro, ele pagava a guia do Fundo Rural anualmente. Começou mais ou menos em 75 e parou em 91. Antes de 91, antes da Lei 8.213, de 91, a mulher não tinha direito na aposentadoria rural. E também não tinha direito na pensão por morte do ex-esposo, e também nem o esposo tinha direito da pensão da mulher, caso ele ficasse viúvo. E a aposentadoria, e o trabalhador rural, ele passou a ter vários direitos a partir de 1991. E ele passou a ter direito na aposentadoria por idade. Mas ele contribui da mesma forma? A lei enquadrou ele como um segurado especial. Ele é um segurado especial. O que eles fizeram? Nessa época tinha um grande êxito rural, onde todas as pessoas estavam saindo da zona rural
indo para a cidade em busca de melhores condições, de melhores por centros das cidades, por centros urbanos, atrás de melhorias. Aí o governo, naquela época, vendo isso, e para dar algum benefício para o trabalhador do campo, passou a dar direito eles aos benefícios de aposentadoria, e um dos privilégios é reduzir a idade, que reduziu 5 anos para a categoria para a mulher e para o homem, que a mulher passou a ter direito à aposentadoria 55 anos e o homem 60, diferente do urbano, que é 60 anos mulher e 65 anos homem. O legislador naquela época também entendeu que o trabalhador rural ele teria esse direito, esse privilégio de redução dos 5 anos, porque a lei entende que o trabalhador rural ele se desgasta mais no sol. É um trabalho árduo, ele trabalha de sol a sol, não tem férias, não tem 13º, não tem seguro-desemprego. Isso trouxe esse benefício, eles entenderam que haveria um desgaste físico maior do que um trabalhador da cidade. E o benefício é o mesmo? Sim, esse segurado ele passou a ter direito a todos os direitos da Previdência garantido em própria Constituição Federal. Então o trabalhador rural teve direito à aposentadoria por idade, quanto ele, quanto a sua esposa e quanto o seu grupo familiar. Como eu disse aqui no início, antigamente era 20% da contribuição. Hoje 20% sobre um salário mínimo é quase R$200 por cada membro da família. Imagina um pai de família que tinha ele, a esposa e 8 filhos. Então seriam um grupo familiar de 10 pessoas, ter que pagar R$200 por cada membro seria quase R$2.000, 2 salários mínimos para cada pai de família para contribuir para a Previdência. Isso é impossível. Então a legislação veio trazer esse benefício para o trabalhador rural com a desnecessidade de haver contribuições e sim provar que ele e a família dele exercem atividade rural entre o grupo familiar. Por isso que a lei veio falar, é o grupo familiar em regime de economia familiar. Doutor, e qual que é a idade que um trabalhador rural passa a ter o benefício? Com a lei 8.212 e 213, a partir dos 16 anos de idade. Só que a jurisprudência, os entendimentos dos tribunais, passou a entender que antigamente a criança, a partir dos 12 anos de idade, ela já estava trabalhando no trabalho árduo, junto com a família, para ajudar a subsistência da família. Então, hoje, o entendimento dos tribunais, que antigamente, a partir dos 12 anos de idade, já teria direito aos benefícios, mas com a evolução de hoje, a partir de 1991, é a partir de 16 anos de idade. Então, a criança, a partir de 16 anos de idade, se sofrer um acidente ou se engravidar, vai ter direito ao auxílio-maternidade, os direitos da Previdência. Antes dessa idade não vai ter direito. Doutor, ainda sobre o trabalhador rural, como que ele faz para provar que ele é um trabalhador rural? O trabalhador rural ele pode fazer uma inscrição na Previdência, entrar no site da Previdência, fazer uma inscrição lá, colocar todos os dados dele, se inscrever como um trabalhador rural. Só que isso não é suficiente, como também o pescador. O pescador artesanal também ele tem os mesmos direitos do segurado especial, que é o pescador profissional. E o pescador ele pode exercer a pesca, ele pode estar afiliado a uma colônia de pescadores, ele pode até receber o seguro de pesca no período de Piracema, que são os 4 meses. Mesmo ele com esses comprovantes, isso também não é suficiente para provar que ele é um pescador e como também o trabalhador rural. Aí há uma grande divergência. Os postos do INSS, eles usam as instruções normativas, que isso dentro do ordenamento jurídico, dentro da hierarquia das leis, tem uma eficácia bem menor do que as leis federais, que é a Constituição Federal. Elas elencam lá várias exigências de documentos para um trabalhador rural ter direito aos benefícios da Previdência. Só que começa a exigir coisas que não existem. Começa a exigir nota fiscal, a informatização, isso veio de pouco tempo para cá.
Então, antigamente, não tinha computadores, não tinha como emitir uma nota fiscal e muito menos as pessoas emitiam com bloco. Se a gente olharmos aqui a nossa história, uma pessoa ela ia ao comércio fazer uma compra, então ele fazia compra ali, era no livro do dono da mercearia ali, ficava toda a conta ali. Aí depois surgiu a caderneta, que foi uma grande evolução, que a pessoa podia levar para casa o que ele comprou e deixava uma no mercado. E hoje também existe os computadorzinhos que emitem os cupons fiscais, não coloca endereço, nome de nada. Então a legislação começa a exigir notas fiscais de venda de produtos, enfim, são várias coisas. Então a lei ela não taxa quais são os documentos, mas são indícios. O que são indícios então? Então um grande indício é a certidão de casamento. Então se eu casei e eu me qualifiquei lá como um lavrador, um trabalhador rural, é um indício que eu sou trabalhador rural. Quando os meus filhos nascerem também, vai existir uma qualificação também. A gente tem que também ressaltar aqui que era habitual e costumeiro toda mulher, toda esposa de trabalhador rural se qualificar como doméstica na certidão de casamento, na certidão de nascimento. Hoje os tribunais já entendem que isso era um hábito automático. Então hoje os tribunais entendem que a qualificação de lavrador, de trabalhador rural do esposo nas certidões serve para a esposa. Então, dentro da legislação, não existe uma prova mais importante que a outra, não tem uma prova maior do que a outra. Então, uma carteira de sindicato ou uma certidão de casamento, lógico que os documentos públicos, que têm fé públicas, são documentos mais importantes. Então, o que eu falo para o trabalhador rural? É que ele se documente. Quando ele for ao mercado, quando ele for comprar um eletrodoméstico, alguma coisa, ele pede uma nota fiscal, ele coloca a qualificação. Às vezes também ele mora na fazenda e como não recebe endereço, a correspondência em casa, aí começa a citar o endereço dele de um filho da cidade, de um parente da cidade, e se ele está prejudicando, porque ele tem que se qualificar e colocar o endereço dele da zona rural, que isso é uma prova muito importante, que ele vai provar que ele exerce atividade rural. Isso o trabalhador, aquele que não tem a terra, que não tem escritura, que todos esses têm direito aos benefícios da Previdência Social. O trabalhador rural, que é o posseiro, que tem sua posse, ou o proprietário, que tem o título, e também aquele meieiro que trabalha para partir o arrendo ali, ou arrendatário. Então esse é o trabalhador rural, que ele basta ter indícios de prova que ele exerce essa atividade. Doutor, ainda no assunto trabalhador rural, como é que funciona no caso de um trabalhador que sai do campo, vem para a cidade, trabalha um período, não se adapta e volta para o campo? Ele também consegue o benefício? Como é que esse período aqui influencia? Como é que funciona? Então, um dos grandes motivadores que os postos do INSS acabam negando o benefício da Previdência às vezes, por não compreender essa dinâmica e necessidade do trabalhador rural que tem. Porque o trabalhador rural, a gente sabe que tem os períodos de seca, período de entre safra, ele tem a necessidade de exercer outra atividade sem ser da zona rural para ajudar a custear as despesas do grupo familiar. Então, esse trabalhador rural ele acaba indo para a cidade para exercer uma atividade de servente de pedreiro e outras demais. Aí veio a lei, em 2008, eles fizeram uma alteração na lei, falando que o período que esse trabalhador trabalhar até 120 dias de serviço, que isso se resume em praticamente 4 meses, que ele exercer essa atividade fora da zona rural, isso não prejudica o direito ao benefício e nem a redução da idade dele para a aposentadoria. Aí a gente vamos para a esfera judicial e vai ser feita uma análise. Normalmente os juízes, os tribunais entendem que um período que a pessoa trabalhou 1 ano fora, às vezes 2 anos, às vezes foi um período antes da carência dos últimos 15 anos, isso não afeta
aos benefícios da Previdência. Agora, também a legislação evoluiu quanto a isso também, que criou também, devido a essa grande dinâmica, a pessoa trabalhou na cidade, trabalhou na zona rural, veio para a cidade e trabalhou por muito tempo, para não haver uma perda daquele tempo que trabalhou na zona rural, aí veio a aposentadoria híbrida, que é a famosa híbrida conhecida hoje, que é a junção do tempo rural com o tempo da cidade. Que isso, quando a gente faz essa somatória, se torna 15 anos, que é o mínimo necessário. Mas quando a gente faz essa somatória, para fechar os 15 anos, aí esse trabalhador rural perde o privilégio da redução da idade, 60 anos, mulher e 65 anos, homem. Aí passa a ter direito à aposentadoria, faz a junção, mas aí vai passar com a regra do trabalhador urbano, que é 60 anos mulher e 65 anos homem. É muito comum também nas aposentadorias por tempo de contribuição. A pessoa às vezes trabalhou lá com os pais, com a família lá no Nordeste, veio para a capital com os seus 20 anos de idade. Então aquele tempo que trabalhou entre o período de criança, juventude com ele pode provar aquele tempo com as provas documentais, conforme diz. As provas documentais serão a sua própria matrícula escolar, ou os próprios documentos dos seus pais, que as provas também dos ascendentes servem para os descendentes. Então ele pode averbar aquele período rural dele lá, com as contribuições que ele vem exercendo na cidade, para também somar esse tempo para uma aposentadoria. Lembrando que no caso do servidor público, a legislação até compreende, até entende que as contribuições anteriores a 88 podem ser averbadas, mas como são regimes diferentes, ela tem que ser custeada e tem que ser pagas essas contribuições. Agora, quando a pessoa já está regida pela Previdência Social, não precisa de pagar essas contribuições, porque a lei entende que antes de 88 não tinha uma legislação que obrigava o trabalhador rural a fazer contribuição. Então, ele tem esse direito de averbar esse período no seu tempo de trabalho. Doutor, um outro assunto que gera muita polêmica é o benefício por invalidez. Como é que funciona? O benefício por invalidez, a gente gosta de falar sobre o benefício de incapacidade. Que existe o benefício de invalidez e também nessa mesma visão, essa mesma ótica, tem o benefício também de auxílio acidente, que é acidente do trabalho ou acidente de qualquer natureza. O acidente de trabalho é aquele que acontece durante a pessoa exercendo algum trabalho ou por uma doença do trabalho. E também um acidente de qualquer natureza. A pessoa pode estar jogando bola no final de semana e sofre um acidente. Os benefícios de auxílio acidente do trabalho ou de qualquer natureza, ele basta, independente de carência, basta ter uma contribuição ou basta eu começar a trabalhar hoje e ter um acidente meio-dia, depois no almoço. Então, aí, esse é um benefício independente de contribuição, independente de carência. E o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, já é necessário ter, no mínimo, 1 ano de contribuição antes. Então, se eu comecei a trabalhar numa empresa e trabalhei lá 8 meses numa empresa e fiquei doente e eu querer o direito a um afastar, como eles dizem, afastar do trabalho e vou receber um benefício da Previdência? Não vou ter direito a receber um benefício, não vou ter direito de receber nada da Previdência e nada da empresa, porque eu tenho que ter pelo menos 1 ano de contribuição para me ter direito ao benefício. Doutor, então o que vai ser de mim? Não tem nenhuma cobertura, porque ele tem que ter o requisito mínimo de 1 ano. Algumas doenças é independente de carência, são algumas que estão no rol da lei, assim como exemplo a neoplasia maligna, que é o câncer. A pessoa tem um câncer ou uma cardiopatia grave, um problema de coração, que são problemas eminentes que a pessoa
numa certa situação, aparece de imediato, é independente de contribuição. Se eu tiver, então, comecei a trabalhar hoje na empresa e fui diagnosticado com um câncer mais tarde ou no outro dia, eu vou ter direito a esse benefício independente de carência. Mas agora as demais doenças, haverá sim um pré-requisito de contribuição. Doutor, deixa eu só aproveitar aqui, como que funciona, por exemplo, se eu estou afastado, depois de quanto tempo isso vira uma invalidez ou continua sendo um afastamento? Como é que funciona isso? Existe um tempo determinado? Assim, quando a pessoa está doente, normalmente ele não entra no INSS, ele não pede aposentadoria. Na justiça você pode sim já pedir direto uma aposentadoria. No INSS, a partir do 16º dia que a pessoa está na empresa, quando o autônomo não, ele já requer no INSS o benefício de auxílio-doença. A legislação é muito simples. Então, hoje se divulga na mídia que algumas doenças não têm direito a se afastar ou se aposentar. Quais são elas? Como foi muito funilado na mídia, que quem tem problema lombar, que é o problema de coluna, não vai ter direito. Isso a legislação não fala sobre isso. A legislação fala da seguinte maneira no texto da legislação. Se a incapacidade é parcial, ou seja, se ela é parcial e ela é suscetível ainda a uma reabilitação ou uma melhora, a pessoa vai ter direito a um auxílio-doença, que isso vai ser prorrogado a cada 1 mês, 2 meses, 3 meses. À medida que o INSS chamar a pessoa e convocar a pessoa para fazer a perícia, ela é obrigada a ir. Agora, quanto ao benefício de invalidez, a legislação fala quando a pessoa se torna total e incapaz para o trabalho, para aquela atividade que ela exerce. Então, o perito, normalmente o perito judicial, ele vai fazer uma simulação, ele vai vincular a atividade que exerce e a incapacidade que ele se tem para se tornar uma aposentadoria por invalidez. Doutor, e aquela pessoa que trabalhou como autônomo ou trabalhou de forma informal e nunca contribuiu? Ele tem algum benefício? Ele consegue ter algum benefício? Então, ele não está enquadrado, ele não é segurado, ele não está enquadrado na legislação da Previdência. Mas o governo, quando eles legislaram, no lugar a Lei 8.291, que é a Lei da Previdência, eles também legislaram também a Lei 8.742, de 93, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Essa Lei Orgânica de Assistência Social, que é o famoso LOAS, ela veio amparar todas aquelas pessoas que não contribuíram, são pessoas de família da baixa da pobreza, que não tem nenhuma renda, e passou a ter alguns direitos aos benefícios que, na verdade, são totalmente distintos, mas o INSS administra esses benefícios. Ou seja, então, aquela pessoa que nunca trabalhou, nunca contribuiu, então esse benefício ele é para as pessoas idosas e para as pessoas deficientes. Mas a legislação entende hoje que é a pessoa totalmente incapaz. Mas o idoso, nesse caso, é aquele que completou a idade mínima. Isso. Com a lei em 93, esse idoso ele tinha que ter acima de 70 anos de idade. Depois, o presidente Fernando Henrique abaixou isso para 67 anos de idade. Quando ele completar 67 anos de idade, ele tinha direito ao benefício. Em 2004, com o presidente Lula, ele baixou essa idade mínima para 65 anos. Então, o idoso, sendo homem ou mulher que não tenha renda, a legislação fala que é o grupo familiar, eles entendem que recebe uma renda menos que um quarto salário mínimo. Ou seja, eles entendem que um salário mínimo supra a necessidade de 4 pessoas numa casa. Nesse caso, então, o valor é diferente. Para ter direito ao benefício. Não tem direito a um salário mínimo, mas só enquadra quem recebe uma renda até um quarto salário mínimo, 250 e poucos reais por membro da família. Mas aí veio o Estatuto do Idoso, que houve algumas progressões e alguns benefícios, e passou a entender que cada idoso tem direito ao benefício, que é um salário mínimo. Agora, o que tem que ponderar aqui, que esses benefícios assistenciais, eles não geram 13º,
então ele não vai ter o 13º. É um benefício também que não gera a pensão por morte para a esposa, porém a gente defende o direito adquirido. Se a pessoa provar para a Previdência que antes dele receber aquele benefício assistencial, ele tinha direito a um benefício da Previdência e que foi concedido de forma equivocada, que o servidor do INSS ele tem que conceder o benefício mais vantajoso. Então, se houver uma prova, então aquela pessoa que perdeu o seu esposo, seu companheiro, ele tem direito sim a esse benefício, mas ele tem que provar que ele exercia aquela atividade. E também tem a pessoa deficiente, o portador deficiente ou incapaz. Agora, esse benefício assistencial, ele é um benefício que ele pode ter, hoje ele é um salário mínimo, ele é garantido, mas o governo pode mudar ele e reduzir para meio salário mínimo. Não tem nenhuma objeção a isso. Enquanto a aposentadoria são os benefícios de contribuição regidos pela legislação, garantidos pela Constituição Federal, não pode ter nenhuma redução. E normalmente o idoso também, que recebe esse benefício assistencial, ele não consegue fazer empréstimos em bancos. E gera uma restrição. Restrição. Às vezes os postos do INSS, algumas pessoas, alguns servidores, às vezes eles dificultam até o trabalhador rural ter direito à aposentadoria rural e fica jogando ele, empurrando ele para ter esses benefícios do idoso. Eles facilitam muito a concessão desse benefício porque ele é menos favorecido e menos importante do que um benefício da Previdência. Doutor, nosso tempo está quase acabando, já foi um bate-papo longo aí, onde a gente conseguiu falar de muita coisa, de várias categorias, de vários benefícios. Tem alguns aí que a gente não falou e o senhor queira lembrar antes da gente encerrar? Nós não falamos ainda da aposentadoria por tempo de contribuição, que é 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem, independente da idade, basta preencher esse requisito, onde aí se fala tanto em reforma, as coisas que vocês querem mudar. Tem o salário maternidade também, que são os 120 dias do direito ao benefício. Tem a aposentadoria especial, que também ela é 15, 20 e 25 anos de contribuição, aquelas categorias que pessoas trabalham em atividade salubre ou periculosa, têm direito a essa redução. Doutor, já que você citou Previdência, a gente não pode deixar de encerrar sem perguntar qual que é a sua opinião sobre esse assunto, a reforma da Previdência. Se a gente olhar em todo o histórico da Previdência, nós começamos a contar lá desde 1888, sabemos que o brasileiro ele não tinha direito nenhum na Previdência. Isso surgiu e foram direitos que foram adquiridos ao longo do tempo, com muita luta, durante todo o nosso histórico. Então, antigamente uma viúva não tinha direito à pensão, como o homem também que ficava viúvo não tinha direito à pensão, ficava inválido, não tinha direito aos benefícios. Então a reforma, eu acho que ela tem que ser bem pensada. Mas ela tem que ser feita. Não vou dizer que ela é bem feita porque às vezes o governo não deixou muito claro ainda os déficits, superávit dela. Eu falo, sempre teve algumas modificações na reforma, onde teve o fator previdenciário, a expectativa de vida que achatou as contribuições, onde praticamente fez com que todo cidadão se aposentasse sob o salário mínimo. Então, nós já tivemos muitos ganhos e muitas percas. Então, eu entendo que tem que ser amadurecido, porque o cidadão já teve muitas percas também, e ele teve todo um histórico de ganho e não pode perder de um dia para o outro. Então, se tem uma reforma, eu defendo que tem que garantir o direito adquirido. Mas muitos legisladores falam, mas é uma expectativa de direito. Não, eu entendo que quando eu faço um seguro do meu veículo,
eu já sei o que vai ser coberto, que eu vou pagar as prestações do valor X e se houver um acidente, eu vou ter direito a X do sinistro. Então, quando eu ingressei na Previdência e quando eu comecei a contribuir para ela, eu entrei contribuindo, sabendo que eu ia aposentar com X salário e com X anos de idade. Aí vem uma reforma e começa a mudar tudo do que eu já estava inserido e contratado. Então, eu até defendo a reforma, pode ter reforma, mas que preserve o direito adquirido do cidadão. E para as novas pessoas que ingressarem na Previdência, aí sim, há uma reforma para as pessoas que ingressem na Previdência daqui para frente. A pessoa já vai se ingressar sabendo as regras que vai se submeter. Acho que essa é a minha posição sobre a Previdência. Muito bem, doutor. Eu queria agradecer assim, muito. Foi um bate-papo enriquecedor. A gente aprendeu muito sobre Previdência. Acho que o pessoal lá de casa também conseguiu tirar muitas dúvidas. Vai conseguir ter agora um norte do que procurar, o que fazer. Então, mais uma vez, obrigado, doutor. Eu que agradeço você, agradeço toda a equipe e fico muito feliz aqui pelo convite que foi me dado. Aliás, como faltou falar muita coisa, já fica um convite para, de repente, você voltar para cá e a gente conseguir falar de outros assuntos dentro desse tema que é tão importante. Estou total à disposição e será um grande prazer. Muito bem. Para você aí de casa, até uma próxima.